boa noite! Estamos em 2025. 2025, ano de recomeços, ano de novos ciclos chegando, hein? A convidada tá na sintonia, amiga. Tá, amiga, nós achamos essa mulher e eu falei, tem que ser. Gente, vocês não têm noção da graça que é essa mulher. E de tanta coisa que ela chegou e tanta coisa que ela vai trazer para nós hoje. Vai ser aquele papo cabeça de novo ano chegando. Sabe quando você começa dia 1º de janeiro a pensar? Sim. Tudo novo? Eu já tô pensando, então hoje eu vou puxar bastante dela. Puxa. Porque estou disposto, universo, para recomeços. Depois que a Vi falou lá, aquele lado do santo casamenteiro, ela falou, pai, você pode fazer escolhas, né? Não aceita qualquer coisa. Aí a Cláudia me defendeu, falou, e não vai aceitar mesmo. Nunca aceitou, né? Verdade. Mas vem coisa boa por aí. Opa! Tem que vir. Recebeu? Eita! Ó, pessoal, então vamos falar rapidinho. A Cláudia já deu um esquenta aqui para a convidada. O nosso patrocinador, Miguinha. Em 2025, muito mais forte ainda, com mais força, com mais vento, com mais ventilador, né não? E agora com a empresa nova chegando, gente. Mas tá linda, amiga. Pessoal, tá linda a empresa. Uma empresa, assim, pro interior, com tudo blindex, com elevador. Ó, que chique! Tá, Vinícius Falcão, Ricardo Falcão, Jander Falcão, hein? Parabéns e muito obrigada por essa parceria. Muito obrigada mesmo. Deus abençoe vocês grandemente nesse novo ano e que venham muitos mais empregados, que vocês cresçam mais e que a Ventex venda muito. Muito, verdade. E que tem muitos colaboradores, só cresce, né? Aquela vez que a gente foi na empresa, já estava bastante. Por falar em crescimento, existe um Instagram que também está bombando, causando aí algumas DR, tem pessoa que não concorda com o nosso vídeo, tem pessoa que fala, que concorda, tem muitos comentários. Isso, amiga, é valorizar o nosso caminho até aqui, né? E sabe, Lu, você que não concorda, tá bom, a gente aceita e respeita. Tá tudo bem. A gente vive falando isso aqui, a minha opinião é a minha opinião, a sua opinião pode ser a sua. Se nós não conectamos as mesmas opiniões, cada um vai para um lado. Sim. A gente está perto de quem parece com a gente, quem gosta da gente, quem tem a mesma ideologia que a gente, né? Sim. Você precisa respeitar o outro, a gente precisa respeitar o outro. Não é porque ele não pensa como você que ele precisa ser banido. Não, sim. Ele pode continuar ali, não pensando como você. E você respeitando o outro. Né? E para concluir que a Cláudia falou, nosso marketing, estrategista digital, disse assim, Miguinha, que nós estamos com visibilidade. Ou seja, quando tem pessoas discordando, isso mostra que a gente já está lá subindo, igual a força do vento. Então, a gente não é um Elon Musk como no Twitter, mas a gente tem umas discordâncias aqui da gente, né não? Sim. E o nosso canal, Miguinha, como é que tá? Bombando também. Nós passamos o final do ano todo adiantando podcasts, porque no último, né? No mês de dezembro, difícil trazer convidado. Eles ano passado, viagem, a gente fica com vergonha de pedir para vir para cá. Então, nós estamos adiantando e hoje nós estamos adiantando o nosso podcast do dia 1º de janeiro. Eu tive conversando com a nossa convidada Dani Camacho. Ela não é parente da doutora Rossana Camacho. Olha, não é? Não é. Olha que coisa. Que coisa. Né? E aí eu falei, Dani, tem que ser o seu no dia 1º. E eu com o Dieguito lá arrumando a agenda, né, amiga? Sim, me deu um bug que eu não sabia para que lado que eu ia. Daí nós conseguimos nos organizar. Então nós estamos fazendo agora até o dia 13 de novembro, aniversário da Lu. Vai ser a última semana que nós vamos gravar ao vivo, né? E depois nós saímos de férias também. Vamos descansar. O Dieguito também, com a Cláudia lá na agenda, aqui no bastidor, pessoal, ele tá precisando de descanso também. Ele tá, ó, sem fome. Deu tempo, Miguel, ele faz assim, ó. Passa a régua e fica olhando feio pra nós aí. Fica ali, cara. Mas o Dieguito e o Atos, assim como o Paulo, já nos ajudou muito, né, amiga? Parceirão. O Atos, o Diego, a primeira dama do Diego veio um dia aqui. Tem que voltar. Tem que voltar. Viu, Natália? Você tem que voltar pra ficar com a gente. Amiga, o pessoal, quando a gente começou, falou muito com femininas.
era contra o homem. Nós estamos provando que não, né? Dia a dia. Né? Dia a dia. Os nossos Amiga, tem parceiros- outra coisa também, né? Eu ando cansada de ficar provando pros outros. Eu tô com uma preguiça de Eu provar. também. Se quiser Agora- acreditar, acredita. Ah. Ai, tô falando de você. Preguiça. Vou te contar o que estão falando de você. Não. Não quero saber. Não quero saber. Não quero saber. Bora, universo, tô te devolvendo. Faz Não o que é? você quiser com ele. Então. Maturidade, hein? E tá sendo muito bom, viu? Não sei se pra você, mas pra mim tá sendo muito bom. Espero que em 2025 a gente aprenda a fazer isso. Menos falar do outro e mais falar de você pra você. Vai no seu espelho, conta de você pra você. É tão bom, né, amiga? Sim. Tem DR com você mesmo. Até quando o universo, ou a força espiritual, vai lá, converse. O que te aflige, o que te magoa, aquilo que você não está suportando mais. Vai e busque. Nós trouxemos vários pastores, né, no podcast passado. Traremos também outros líderes religiosos. Amiga, o inicial foi muito bom. Apresente para nós, por favor, sua convidada. Menina, eu conheci a Dani através da Alana, irmã da Aline Alana Fonseca. é uma fofa. Uma linda, muito Ela é obrigada, muito Alana. E mandei, né? Fui lá, mandei um WhatsApp. Oi, Dani, sou a Cláudia Bento, do Femininas. Logo ela já respondeu, logo ela já aceitou. E logo já fiquei assustada, porque a mulher é muito boa, assistente social. Isso. Daí fez uma transição de carreira. Agora ela cuida de mulheres. Isso. Ela cuida da vida dela. Exatamente. Então vamos lá, Dani, fala um pouquinho de você para nós. Bom, meu nome é Daniela Viana Camacho. Eu tenho 50 anos de idade. Não parece, gente. Ó, no máximo eu dava 40. Não. É sorriso. É sorriso. Uma vez eu ouvi uma reportagem do esqueci o nome dele, gente. Do espírita lá, do... Chico Xavier? Não é do Chico Xavier, do Divaldo Pereira. Tá. Como o Jô. E aí o Jô perguntava para ele, porque ele não aparentava ter 90 anos, né? Da idade que ele estava falando. E ele falou assim, eu não me sinto com essa idade, eu não me sinto com 50 anos. Às vezes eu falo, eu acho que os meus pais erraram na minha data de nascimento, porque eu não me sinto nessa idade. Eu falo, eu acho que eu parei nos 30 e não vou sair dos 30. Eu não me sinto com essa idade. Tanto é assim que falar que eu fiz algum procedimento estético profundo, como o Botox, eu fiz uma vez. E hoje eu faço procedimentos bem leves, mas o que eu faço? É creme e filtro solar. Muito filtro solar. É minha roupa. Eu acordo, tomo meu café e filtro solar. E muita água. Muita água, né? Tem que tomar bastante. Então, aprendi a tomar água. Precisei aprender a tomar água. Então, 50 anos de idade, trabalhei na área da assistência 19 anos e uns 8 meses. E aí, nesse tempo, né, no finalzinho, eu já estava fazendo uma transição de carreira, né? Eu sou casada com o Kleber, há 16 anos, né? E não tenho filhos, sou mãe de pet. Sou mãe de pet. E aí eu trabalhei na área da assistência aí todo esse tempo. Eu não sou de Marília, né? Eu sou da região... Não, eu não sou daqui. Eu sou da região de Jales, também interior, né? Eu venho de uma cidadezinha pequenininha do lado de Jales, uma cidadezinha chamada Urânia, de 8 mil e poucos habitantes. Nossa, eu nunca ouvi falar, já viu? Não. Então, quando eu falo Jales, as pessoas conhecem. Jales já. Mas a cidade que eu vim é uma cidade chamada Urânia, né? Os meus pais mudaram para lá, na verdade, nós somos de lá. Eu nasci, os meus pais foram embora para São Paulo, né? Para ganhar vida lá. E aí, quando eu ia completar 16 anos, meu pai retornou para Jales, para Urânia, né? E lá, na minha adolescência, vida adulta, foi até uns 30 e poucos anos, quando meu marido foi embora para o Rio de Janeiro, e depois eu fui para lá também. E na volta, em 2010, voltamos para a cidade, e eu prestei um processo seletivo para uma construtora aqui em Marília, em 2010. Em outubro de 2010, nós mudamos para cá, e tô aqui até hoje. Meu Deus. E me conta uma coisa, por que foi que te impulsionou essa transição? Porque a gente está agora fazendo o podcast do Ano Novo.
E no final do ano você começa a fazer aquela lista, né? É. De mudanças. Eu vou fazer isso. Eu já tô fazendo. Eu também já estou fazendo. Já. E já estou executando algumas E é mudanças. importante. Já estou elaborando e mudando o hábito, fazendo transição na minha vida pessoal mesmo. E aí, o que te impulsionou? Você trabalhava em serviço social, trabalhava numa empresa? Eu trabalhava num centro de reabilitação física. Eu trabalhei em várias áreas da assistência, né? Eu trabalhei em CRAS, depois de CRAS... A Lu trabalhou em CRAS. Depois de CRAS, quando eu fui para o Rio de Janeiro... Você foi secretária, Eu fui né? secretária da assistência, né? Eu sou psicóloga, Lu também, mas eu não trabalhei diretamente no CRAS. Sim, eu atuei diretamente no CRAS, numa cidade pequenininha, 2 cidades pequenininhas lá da minha região. Comecei ali, né? E depois eu fui para o Rio de Janeiro, quando meu marido mudou para lá, nós namorávamos ainda, e eu mudei para lá, para o Rio, trabalhei numa empresa há pouco tempo, na empresa onde ele trabalhava, e depois eu voltei para assistência, trabalhando em 2 escolas lá no Rio de Janeiro. Trabalhei em 2 escolas que eram da Igreja Católica, e também, depois de estar em uma das escolas, a cada 15 dias eu ia para uma creche lá no Morro do Alemão. Eu trabalhei no Morro do Alemão, caí de gaiata. Mas foi uma experiência muito boa, a assistência. Foi muito rico para mim. E é muito diferente da assistência de lá do Morro do Alemão para cá, as necessidades são muito diferentes. São bem diferentes. São bem diferentes. O que você fala para nós? Quando eu fiquei no Morro, eu não tive muito contato, porque eu fiquei só numa creche, né? Então, a cada 15 dias eu estava ali. E eu dava assessoria para algumas mães, né? Algumas orientações sobre leis, né? Então, assim, eu não ficava muito tempo. Mas o que é legal é que lá as pessoas vão atrás mesmo do benefício, né? Não falando tanto, não estou criando um ponto de vista forte das pessoas que moram no interior, mas lá as pessoas, elas são mais engajadas e irem em busca daquilo que é direito. Então, elas vão buscar, aí você faz a orientação, elas vão com sede, elas vão, aí elas voltam, elas dão retorno, e eu busquei, foi assim, me senti dificuldade. E no interior, eu já não percebi tanto isso, eu já não tinha tanta essa percepção. Claro, os governos municipais falam que foram eles que estão dando aquilo, por exemplo, casa, moradia, ou outras coisas, cesta básica, né? Já as pessoas que têm conhecimento não caem nessa, né? Exatamente. Um dos meus conflitos, né? Aí vamos já, né, pular um pouco. Quando eu comecei a entrar, assim, um pouco em conflito com a profissão, transição de carreira, foi que eu sou uma pessoa muito justa. Então, eu prezo muito pela justiça. Às vezes eu falo, nossa, acho que eu devia ter sido uma juíza, né? Porque o que é direito é isso dele. E algumas pessoas gostam de tentar mascarar. Ah, porque foi eu que dei. Isso. Ah, porque não é seu direito. E eu entrava muito em conflito com isso. Porque o que é certo é certo. O que está na lei, não é? Não tem ninguém lá assinando. Não vai. Aquilo é seu direito. Está na Constituição, alimentação, saúde. Moradia. Ali é direito. Saneamento básico. Exatamente. Isso. Então, quando eu prezava para esse lado, e eu era, né, hoje, depois dos vários cursos que eu fiz, eu fiquei mais eu era muito briguenta, muito, vamos partir para briga, vamos partir para o confronto, né? Hoje não, hoje eu converso. Porém, eu fui entrando em choque com algumas questões. E aí pensando, poxa, eu posso fazer mais, só que o que acontece? A instituição, seja qual ela for, ela te institucionaliza. Sim. Te deixa e você não pode ir adiante. Sim, perfeito. Então, se você não está contente com o lugar que você está, saia. Ai, meu Deus do céu. Vamos repetir? Dani, por favor, devagarzinho você repita essa frase. Porque eu acredito que é fundamental. Vamos lá. Se você não está bem no lugar onde você está, saia. E se você não consegue sair na hora, treine para sair. Faça um treino mental. Se prepare. Porque foi o que eu fiz. Eu fiz isso. E mesmo assim ainda eu fiquei, quando eu fui para terapia, eu fiquei meio titubeando, porque é normal, é incerto, né? Nunca fiz tem raciocínio lógico, né? Exatamente. Tem uma regulação emocional, juízo crítico, então tomar decisão
Exatamente. Não é fácil. E aí eu comecei a entrar em conflito com a profissão. Nossa, será que é isso mesmo? Porque eu quero ir mais além, mas eu não posso. Fico presa em certas questões que eu também não, né? Na época que eu não parava para pensar e não tinha sabedoria, na verdade não tinha atiçada e aguçada a sabedoria que ela existe em mim, que todos nós temos, Sim. eu brigava muito. E eu partia para briga. Hoje não mais. O que aconteceu? Foi Ô, preciso. Dani, tem hora que eu acho, porque eu trabalhei com muita assistente social. Sabe aquele toco de amarrar jegue que a gente falava no interior? Minha mãe falava, gente, não, de verdade. Dani, é um negócio incrível, entendeu? Eu tava ali no meio delas e falava, gente, vamos. Não, que a lei, porque não sei o quê. É isso. Então eu acreditava que não fluía, né? Uma vez cheguei numa casa, tava lá, a casa tava tudo bagunçado, peguei uma vassoura, já fui ajudando a limpar, vamos organizar essa sua casa. Elas pararam, não pode fazer isso, você não pode. Eu falei, mas ela deixou eu entrar. Né? E não pode fazer mesmo. Elas ficavam institucionalizadas. E a gente fica mesmo, é da profissão. Então tem muita coisa que, olha, você não pode fazer isso, não pode fazer isso, não pode fazer isso, você não pode falar isso. Então eu criava alguns atritos. Eu falava. Porque eu criava alguns atritos. Da dependência, né? Depois eles ficam dependentes. Exatamente. De um profissional só. Um profissional sai e eles perdem o vínculo, né? Exatamente. Tem isso. Exatamente. Então eu já estava assim, desde lá do Rio eu já vinha. Será que é isso que eu quero? Será que é isso que eu quero? Eu honro a minha profissão. Eu honro a assistência. A assistência me foi uma ponte para onde eu estou hoje como terapeuta. Então, hoje eu consigo fazer uma avaliação bem feita, hoje eu consigo entender mais uma pessoa, né? Quando ela vem trazer alguma questão familiar dela, porque a assistência me deu tudo isso, todo esse tempo eu consegui, porque eu só trabalhei com famílias, todo o tempo da assistência, por mais que eu tenha trabalhado, eu trabalhei em CRAS, depois fui para a escola, depois eu vim para a construtora, depois fui para o centro de reabilitação, só famílias. Então, todo esse tempo me deu aí um know-how para chegar na terapia. Sim. Para eu chegar onde, né, eu nem imaginava que eu fosse chegar como terapeuta. E o que aconteceu, né? Por que a Daniela se tornou uma terapeuta integrativa? Foi preciso passar por um luto. A minha mãe faleceu em 2016 com câncer. E aí eu dei uma bugada, eu dei uma pirada geral. 2016? 2016. Você já tinha transitado? Não, ainda não. Ainda estava na assistência. Estava trabalhando no centro de reabilitação e brigando com Deus, todo mundo lá dentro, menos com os pacientes. Menos com os pacientes. Eu tenho uma amiga de assistente social, você devia conhecer ela. Regiane, é igual você. Ela também tem que fazer uma transição de carreira. Eu já falei isso pra ela, viu? Conheço. Né? E aí, ela é de Pompé. Não conheço. De Pompé eu não conheço. E aí, não sei, eu tinha mais algumas colegas lá que também davam brigada, mas eu era que mais, né? Você era justiceira, pela luta, pela causa. Exatamente. E aí eu passei por um luto em 2016, minha mãe faleceu, né? E aí, assim... Demorou muito o processo? Demorou um descobrir pouco o processo da doença dela? Olha, ela descobriu em 2012, tratou, teve alta e depois teve metástase para o fígado. E aí ela não suportou o processo, ela mesma se entregou. E detalhe, a minha mãe era uma espírita kardecista de passe de cura. Olha. E assim, praticamente ela meio que se entregou. Sim. E eu sempre fui uma pessoa muito positiva. Eu nem conhecia o que eu conheço hoje, eu não tinha estudado sobre a mente, eu não tinha estudado hipnose, eu não tinha estudado reiki, não tinha estudado nada disso, mas eu falava assim, mãe, não reclame, pergunte para Deus o que ele está querendo te ensinar com isso. Eu lia a Bíblia, frequentava o kardecismo, estudava bastante sobre essas questões assim mais religiosas, mais espirituais, porque eu sempre gostei, meditava sem saber de técnicas, mas eu sempre falava para ela, pergunta para Deus o que ele quer te ensinar. E ela brigava comigo. E aí ela faleceu e eu tinha que trazer uma força muito grande para não desmoroná-la, né? E aí ela faleceu. Filha única? Eu tenho um irmão mais novo, 6 anos mais novo que eu. Somos só em 2, eu e ele. E aí ela foi embora, só que eu não vivi o luto. Tipo assim, eu vestia a roupa, carapaça, eu sou forte, eu tenho que ser forte até não sei quando. Então, eu vou ser forte.
Só que aí no final desse processo, a minha insônia subiu lá em cima, eu fiquei muito mais briguenta, eu queria brigar com todo mundo. E aí foi onde fui buscar terapia. Na verdade, na época, o salário era baixo, e aí eu comecei a buscar recursos na internet. A santa internet, que nos ajuda e também pode nos prejudicar, né? Ela tem uma contribuição muito boa. E aí eu comecei a procurar. Achei Márcia Luz, Bruno Gimenez, Patrícia Cândido, mais uma outra da meditação, que eu esqueci o nome dela agora, não vê na mente. E aí eu comecei a seguir essas pessoas, seguir. E encontrei no grupo do Bruno Gimenez, que eu entrei, uma pessoa, um dia eu coloquei lá no grupo, eu estou passando por uma situação assim, assim, assim. Quem pode me ajudar? Aí uma pessoa que é a Izzy, que nós nos tornamos amigas e não nos conhecemos. Eu só conversava com ela pelo WhatsApp. Sempre. Ela falou para mim, você conhece constelação familiar? Eu falei, não. Isso já era 2017. Falei, não. Ela falou assim, aí ela me explicou, me chamou lá no privado, me explicou o que era constelação. E aí eu comecei a procurar aqui em Marília para fazer. Para ver tudo que eu estava passando. Isso, presencial. Isso, ou em grupo, ou individual, que ela tinha me explicado como era. Encontrei uma pessoa e fui participar de um grupo de constelação. Falei, uau, o que é isso? O que é isso? Sabe, foi uma virada para mim. E aí, foi indo. Eu vendi uma casa, aí fui investindo no meu processo de autoconhecimento, porque eu fui entender que eu precisava me conhecer. Porque tinha muita coisa ali, aquela agressividade, aquela questão de fazer justiça do jeito que eu queria fazer, que tem como fazer, mas de uma outra forma. E aí foi onde eu fui buscar toda a parte de processo terapêutico. Só que no meio do processo terapêutico, você também dá um sobe e desce, que as pessoas falam, ué, não tá fazendo terapia? Por que tá doida, mulher? Tem muita cobrança, né, Dani? Tá fazendo terapia, a mulher tá doida ainda? Porque eu escutava isso. Você tem que parar de fazer essa terapia, tá te deixando doida. Tá piorando. Mas é que você tá se conhecendo, você tá cavando. Como é que cava o negócio, não acha nada? E aí o povo fala assim, nossa, como você tá chata. Aff, tá chata já. Papo de terapeuta seu. Exatamente. Exatamente. E aí eu fui buscando, fiz terapia com 2 pessoas aqui de Marília, excelentes, um tipo de terapia com uma pessoa, outro tipo com a outra, me coloquei inteira, me entreguei totalmente, fui procurar hipnose, e foi ali que eu fui conhecendo realmente quem é esse ser que está aqui. Que é que aquilo tudo que era só minha cabeça, era só minha mente, tinha algo muito mais, né? Tanto é que durante o meu processo terapêutico, em uma das técnicas que a terapeuta estava aplicando, ela perguntou assim para mim, o que você quer de verdade? Aí eu parei, estava fazendo uma técnica, respirei fundo, olhei bem no sol, porque tinha uma janela assim, aquele sol lindo, eu falei, eu quero me aproximar de Deus. Porque quando eu fui procurar ela, eu queria olhar para a minha questão com a minha mãe e a minha questão profissional, que eu estava completamente insatisfeita. Com o lugar onde eu estava trabalhando, com a profissão, um monte de coisa, salário, um monte de coisa. E aí, naquele momento que ela perguntou, o que você quer de verdade? Eu falei, eu quero me aproximar, eu quero sentir Deus. É isso, porque eu sempre busquei Deus. E eu sempre busquei, nas piores fases da minha vida, eu buscava Deus. Meu pai doente, eu na faculdade, meu pai estava na UTI, eu tinha prova, eu ia fazer prova, eu tirava nota boa. Mas eu sempre buscava Deus. Eu não sabia nem como, mas eu buscava, sabe? E no processo terapêutico veio esse busque a Deus. E foi a partir daí que eu comecei a observar que eu não estava no lugar certo e não estava na profissão certa. Que eu podia contribuir muito mais com as pessoas. Que eu não estava ali só por mim. Sabe, foi uma coisa assim que, tipo, não é só para você. Tem mais gente atrás de você, tem mais gente aqui precisando. Foi um processo muito bonito, muito dolorido, porque você começa a cavar coisas, você começa a entrar em contato com as suas crenças, né? Eu fiz terapia também com um rapaz de São Paulo, também chamado Adriano Calhau, que ele é muito famoso, e eu o conheci em um curso de mandalas que eu fiz, que eu também tenho essa formação, e ele fez uma masterclass falando sobre a terapia do nascimento. E aí eu já estava com dinheiro a mais, eu falei, uau, eu quero saber o que aconteceu comigo. Eu já sabia, porque minha mãe sempre contou muita coisa para mim, então eu já sabia algumas coisas.
Eu falei, é dali que eu vou cavar um negócio. Agora eu vou entender. E foi ali que eu entendi que eu tinha uma crença forte de rejeição. Ah, jura? A crença de desamparo, né? De rejeição. Por alguns conflitos que minha mãe passou com meu pai durante o processo de gestação, da minha gestação, ela jogou muita expectativa nessa bebê que vinha, e aí, eu não quero mais. Mas imagina, minha mãe tinha 16 anos quando ela engravidou de mim. Não tinha maturidade. Não tinha, uma criança, era lá em 1974, 73, 74. Né? Meu pai era um adolescente também, meu pai tinha 18 anos. Então você imagina duas crianças lá atrás, onde ainda era uma sociedade cheia de cobranças, né? Meu avô era sitiante, então você imagina, lá em Jales, lá longe, naquela cidadezinha pequenininha, onde, né, tem preconceitos e todas essas questões. A dureza que deve ter sido para ela, não é não? Exatamente. Então aí você, com essa idade, né, você descobre aí uma gestação. Opa! E meu pai era... Eu não tenho vergonha de contar minha história. Meu pai era muito louco, meu pai gostava de beber, meu pai gostava de sair, deixava ela sozinha. Então, opa, vou ter um bebezinho para ver se salva. E não salva, né? E é uma coisa cultural, né? Porque nessa época de 70, eles estavam muito doidos mesmo, né? Exatamente. Era a mulher dentro de casa. Era. E o cara podia sair, tipo aquela época da frase, guarda suas cabrita porque meu bode tá solto. Era o que se falava. Exatamente. Então, você imagina sua mãe vivendo com 16 anos, 17? 16, eu nasci, ela tinha 16. 16 anos, ela sendo a cabrita presa e o bode dela lá solto. Mas você imagina. Bêbado, né? Exatamente. Com roupa marcada, outras coisas. Exatamente. E literalmente solto. Exatamente. Porque era másculo. Era assim. Podia. Era assim. Até hoje, né? Ainda a gente vê em algumas famílias. Sim, eu vi muito isso nas patentes. Muito. Muito forte. Muito. Então, assim, eu via que eu tinha, né? E fiz na terapia, então eu fiz terapia de regressão intrauterina, depois eu fui para o Adriano Calhau, e aí veio reforçar o que eu vivi na regressão intrauterina. Então, e doeu ver tudo isso. Dói, né, Dani? É muito doloroso, né? É muito, aí você dá uma... E aí você fica mais... Você quer brigar mais, aí depois você não quer brigar mais, você... É muito... Eu digo assim, é um processo doloroso, e que no final você se cura e você fica muito bem. É igual o processo da lagarta virar borboleta. É porque ela constrói aquele casulo, a lagarta, e volta, passa assim um vento forte, chuva, não mexe com a borboletinha lá dentro, e para ela conseguir isso, ela tem que bater muitas asas. Exatamente. Muito tempo. Exatamente. Ela não tem pé para quebrar, né? Ela quebra ali com a asa. Isso, exatamente. E ela vai se fortalecendo assim, né? E aí a asa dela fica muito mais forte. Fica isso mesmo. E eu acho legal, Dani, quando você começa a entender todo o contexto da sua vida. Sim. E aí você se aproxima da mãe e do pai. Sim, exatamente. Porque você dá honra para esse pai e para essa mãe. Eu fiz muito esse processo de honra. E de vez em quando eu olho a minha mãe e eu entendo o quanto a minha mãe foi machucada e ferida, por isso que ela acabou ferindo, e o quanto a minha mãe se reinventou para nos dar essa vida. Isso mesmo. E a gente julga muito o pai e a mãe. Crianças, né? A gente entra muito no julgamento. Eu entrei muito no julgamento. Porque... Adolescente, então? Exatamente, porque eu entrei muito, porque a minha mãe julgava muito meu pai, e aí... Você via e reproduzia. Exatamente. Segundo, na constelação, que a gente sempre orienta, não fale nada para os seus filhos. Não leve conflito de casal para os seus filhos. Eles são crianças, eles são adolescentes, vida de casal, vida de casal. Né? E a minha mãe, eu era amiga da minha mãe. E você não pode ser amiga da sua mãe. Não, ela me confidencializava muito, eu era muita confidência. Então, assim... Imagina teu corpo recebendo tudo isso. Exatamente, você imagina. Não tinha... Daí você virou uma
guerreira. Eu Exatamente. tinha que Uma ter forma, justiça. Eu tinha que brigar. Tinha que ter justiça. Por mim e pelas pessoas que estavam à minha volta. Ou seja, eu defendia todos que eram defendendo a minha mãe. E a constelação fala muito também do papel onde você se coloca, né? Sim. Por exemplo, tá com o pai ali, mas o pai não é um pai presente. Eu tô com uma paciente que o esposo dela, o pai nunca foi presente. O que a mãe dele fez? Catapultou ele pro lugar do pai dele. Isso É muito emaranha. gente emaranha, porque assim, então ele tem dificuldade no relacionamento com o pai, ama esse pai, mas tem dificuldade porque eles vivem em atrito, porque ali ele já é um homem. E aí o que acontece com ele na família dele? Ele não entende o papel de marido também. Sim, exatamente. Do pai. Exatamente. Do pai e da filha dele. Exatamente. E é muito louco isso, porque quando a minha mãe morreu, vou voltar um pouquinho, depois eu já vou falar essa parte da transição. A minha mãe morreu, o meu irmão entrou em choque também, né? Eu já estava morando aqui, né? Eu continuei morando aqui. E meu irmão lá. Ele precisou. Ele trabalhava em Aparecida do Taboado e viajava todos os dias, que a Aparecida do Taboado é perto de Urânia. E viajava todos os dias. E aí ele se viu sozinho. Ela faleceu em casa, minutos antes dele chegar do trabalho. E aí ele chegava todo dia do trabalho e não encontrava a mãe. De repente essa mãe vai embora. Meu irmão pirou. Nossa. Ele pirou. O que aconteceu? Eu não conhecia nada. Eu entrei no lugar da minha mãe sem saber. Ah, E meu Aparecida casamento do quase Taboado acabou. é aquela música da... Mato Grosso. E meu casamento quase acabou, porque eu simplesmente saí do meu papel, eu deixei de olhar para mim e fui entrar no lugar da minha mãe. Gente, e isso... Seu pai era vivo? Meu pai é falecido. Meu pai também faleceu Antes da sua em mãe? 2004. Ah, tá. Então eu praticamente... E é inconsciente, você não percebe. É por isso que as pessoas precisam se conhecer, por isso que a gente precisa conhecer, se autoconhecer. E eu falo que o autoconhecimento é uma espiritualidade que a gente busca. Então, quando a gente não se conhece, vai dar ruim em algum momento. E a gente não sabe nem se defender. Não. Não sabemos. Não. É que nem a Cláudia fala, hoje a gente sabe o que a gente quer. Os convidados fazem várias perguntas para nós, né, Mimi? É um autoconhecimento. E aí você fala, não, eu não quero isso para mim. E aí a Cláudia fala, não quero nem para mim, nem para você. E eu também, Cláudia, não quero nem para mim, nem para você. Esse autoconhecimento é porque a gente entende que nós temos limites. Sim, exatamente. Essa questão do limite é muito importante, né? Sim, exatamente. Dani, porque você precisa entender que até ali você consegue ir. Passou, você não consegue ir mais. E uma coisa que eu acho que é interessante também, que eu tenho visto, não é todo mundo que entra mais. Eu não posso invadir. E nem me permitir ser invadida. Porque entra um ladrão na sua casa, a Lu já passou por isso. Entrou um ladrão na casa dela, ficou mal. Né? E a gente tem tanto ladrões emocionais. Sim. A pessoa entra na sua vida e vai entrando, vai fazendo arruaça, né? E derruba tudo, quebra tudo, vai destruindo. Leva coisas que você valoriza. Levando-me embora coisas que são suas e são importantes. E até entrando em lugares que não são convidados. Exatamente. Porque tem lugar que é só seu e você não permite que ninguém entre, nem seu filho, nem seu marido, nem ninguém. É você e Deus só. Sim. Não é? Então a gente precisa aprender a respeitar limite. Exatamente. O meu limite e o limite do outro. Por isso um autoconhecimento é muito importante. Sim. Porque quando eu passei por esse processo, eu fui julgada, né? Meu marido me julgou. Mas eu não sabia o que eu estava fazendo, eu nem tinha noção do que eu tinha feito. Eu não tinha recurso para entender tudo aquilo. Quando eu fui entender tudo aquilo? Quando eu fui para a terapia. O que estava acontecendo, o meu inconsciente para onde estava me levando, quando eu fui entender constelação. E durante todo esse processo terapêutico, foi aonde também profissionalmente, contei toda a história para vocês entenderem o contexto da transição de carreira. Você falou, é isso aqui que eu quero. E aí eu fiz terapia de regressão, eu fiz hipnose, eu fui paciente. E aí cada processo que eu passava, eu quis estudar e entender o que era aquilo que eu tinha passado. E eu sou muito curiosa, muito curiosa. Então você fala, Dani, hoje eu estou atuando como terapeuta integrativa, amanhã eu não sei.
Porque eu sou curiosa demais, gente. Então, assim, eu acho que eu devo deixar o meu marido doido. Vai dar autoconhecimento. Por quê? Deve reconhecer. Porque, assim, eu não sei. Menina, você é muito esplêndida. Sentindo isso? Espontânea. Porque, assim, eu já fiz tanta coisa, né? Por exemplo, por quê? Né? Deixa eu voltar um pouquinho para trás. Porque eu fui uma criança muito espivitada. Eu dei muito trabalho com minha mãe. Eu fui uma criança, minha mãe falava que eu era uma criança que eu dei trabalho para ela porque eu perguntava muita coisa. Então, eu acredito que eu era uma criança meio fora do tempo, de 1974, 75, você vai chegando numa certa idade. Eu perguntava coisas que naquela época eles assustavam. Como hoje uma criança faz uma pergunta pra gente a gente dá risada e acha normal. Mas lá atrás era muita novidade. A minha tia, irmã da minha mãe, falava, Zilá, fala pra essa menina calar a boca. Ela fala demais, não pode falar isso, não pode falar aquilo. Então eu fui muito podada. Nossa, você perdeu o seu lugar de fala. Exatamente. Muito. Então você foi resgatar há pouco tempo o seu lugar de fala. Há pouco tempo. Então, assim, e aí vai crescendo, né? Porque as crenças, elas são colocadas ali naquele momento que você é gerado, naquele momento que você foi gerado, nasceu, aí vem a crença da família, aí vem a crença da escola, aí vem a crença da escola dos colegas, vem do colegial e dos colegas, e vem reforçando aquela mesma crença. Quantos anos? Daí tem uma vertente maior, que é a crença nuclear, só que vai sendo manifestada pela crença intermediária. Exatamente, é isso mesmo. Você tendo conflitos ali interpessoais, né? Conflito intra primeiro e depois com outra pessoa. Exatamente. E pior, né? Tem hora que você se reconhece nessa sua crença nuclear e nas intermediárias e você se mantém ali. Esse é o grande conflito, né? Quando você ainda está ali. Você está se entendendo ali, você não tem o autoconhecimento, então você mantém aquilo. Exatamente. Essa sou eu. Exatamente. O que não é. Exatamente. E aí eu fui muito podada nisso. Então, por exemplo, quando eu falei assim para minha mãe, quando eu fui para o interior, eu falei, eu quero aprender a pintar em tecido. Eu tinha uns 18 anos. Você tem que estudar, você não tem que pintar. Você vai estudar. Aí fui estudar. Aí não deixou eu pintar. Eu vou fazer isso. Não, você não vai fazer, você vai estudar. Eu fui tão cobrada em estudar que eu demorei para decidir o que eu queria fazer de faculdade. Eu decidi fazer serviço social não pelo meu coração, mas por circunstâncias externas. Por estar perto de um ex-namorado, porque eu queria me vingar de algumas situações que aconteceram lá na minha cidade, e era o que o dinheiro dava para fazer também. Eu não fui de coração. Eu fui por circunstâncias externas. Não foi uma escolha, eu amo, que nem escuto algumas pessoas, esse é assistente social, eu quero fazer. Eu fico pensando, eu vou esperar. Eu não tenho intimidade com a pessoa para falar o que ela quer com assistência, porque é profundo e é sofrido. Você precisa gostar de passar por certas situações, ou aceitar certas situações. O Dani, tem uma questão também assim, que as pessoas, os poderosos, políticos, ou alguns gestores que caem no céu, ocupam cargos, eles têm muita dificuldade para o serviço social, hein? Tem, muito. Eu vi, assim, a assistente social ou o assistente social sofrendo retaliações. Sim, porque muito. A questão do Gente, eu já apanhei, tá? Então, porque a questão do assistencialismo é muito grande. Porque a assistência social, ele é um órgão gestor que tem normas, que tem regras, que tem leis. Exatamente. E que precisam ser colocadas no dia a dia. Mas eu acredito que dentro das pequenas cidades, ainda muito mais, ele vira uma questão de assistencialismo. Sim. Então, você colabora, eu ajudo fulano e beltrano, e ciclano e não faço, né? E o olhar que o brasileiro tem a respeito de várias de conquistas na assistência social, né? Então, o Bolsa Família, vem gente dos Estados Unidos, da Europa, vem aqui no Brasil estudar o Bolsa Família, e assim, já ganhou prêmios o Brasil com relação a esse fundo aí, né? E a gente olha e fala assim, esse bando de vagabundo que recebe o Bolsa Família... Faz filho para receber. Faz filho para receber o Bolsa Família. Onde já se viu receber um LOAS?
Então, na hora que você vai olhando tudo isso, a gente precisa instruir o brasileiro também a respeito disso, né? Sim, exatamente. Porque a hora que você começa a trabalhar... Eu tinha uma assistente social que ela dizia assim, você tem que dar protagonismo para esse ser humano. Sim. E uma vez, quando eu entrei, eu preciso contar isso, Dani. Pode falar. Eu pensava assim, né? Vamos ver se ela não quer fazer laqueadura. Né? Chegava na casa lá, ela tinha 5 filhos. Já queria... Tinha 5 filhos, né? Aquele bebezinho lá. Tinha um que eu entrei numa casa e ele tava mamando o cobertor sujo. Aí você pega, mamando o cobertor. Aí eu saí dali, eu sou psicóloga, não falei, mas aí eu disse assim para assistente social, a Regiane, ô Rê, vamos tentar, né? Ver se ela não faz uma laqueadura. Quantos anos que ela tem? Que a gente estava naquela fase que tinha que ter 26 anos. Sim. Vamos tentar, né? Aí ela disse assim, não, Cláudia, ela pode ter quantos filhos ela quiser, você não pode tirar esse direito da maternidade dela. Eu quase pulei fora do carro, queria me jogar embaixo do trem. Falei, como que é assim? Ela tem 6 filhos, estava 7, era o 7º bebê. Como assim? Você tá vendo? Cláudia, ela tem o direito da maternidade. E se ela largar desse cara e quiser ter outro bebê, por que você quer laquear ela? Menina, eu fui pra casa, eu fiquei uns dias assim, mal, sabe? Com aquela fala. E precisei trazer dentro de mim, entender que sim. Sim, é um direito dela. Ter quantos filhos ela quiser. Eu posso colaborar, trabalhar para ela ter um protagonismo, para ela entender sobre maternidade, responsabilidades, mas eu não posso tirar o direito dela de ter quantos filhos ela queira ter. Sim, é que depois eu volto no assunto, mas eu penso, falando do Bolsa Família, eu penso que ele deveria ser diferente. É um programa que deveria ser diferente. Deveria existir? Sim, mas os critérios, eu fiz meu trabalho de pós-graduação sobre o Bolsa Família, em 2007. Eu fiz uma pós voltada para atendimento à família em grupos. E a nossa TCC foi sobre Bolsa. E desde aquela época que eu fui estudar sobre o Bolsa, na minha opinião, o Bolsa Família tinha que ser diferente. Ele tinha que ter tempo e os municípios se unirem para que essas famílias trabalhassem, alguém conseguisse trabalho de verdade. Aí conseguiu o trabalho, sai do Bolsa Família. Critério de Bolsa Família para levar, para pesar, falta na escola. Na minha opinião, isso não é critério, porque é uma obrigação ir para a escola, aprender, a mãe levar a criança para tomar vacina, é uma obrigação. Então, mas aí eu vou entrar numa questão com você, da constelação familiar. Eu pertenço àquele ambiente. Exatamente. Então, não consigo sair de fora daquele cosmo. Exato. Entendeu? Eu não consigo entender que não. O Bolsa Família é apenas por um período, porque lá meu avô recebeu Bolsa, meus pais receberam Bolsa e, consequentemente, eu vou receber o Bolsa. Porque isso vem geracional. Exatamente. Tá ali. Tu recebeu, eu também quero. Eu também quero receber. E tem também, amiga, alguns políticos, como, por exemplo, cargo de vereadores. Eles falam, vai lá no CRAS, fala com a Dani, ela vai ajeitar para você porque ela me conhece, ela é minha amiga, tal. Então, quem não tem muita, como que eu falo, uma criticidade, mesmo que pequena, acredita. Às vezes ele até prefere acreditar que é um político que está dando. Porque tem essa questão, né, de geracional. Eu ganhei esse direito, eu não posso perder. Exatamente. Essa criticidade que você teve, Dani, é muito difícil de criar. Sim, muito. Então, eu comecei a entrar já comecei a entrar em conflito com isso, né? Então, esses conflitos me levaram para esse processo terapêutico. E desse processo terapêutico, eu me conhecendo, eu fui entendendo o poder que eu tinha. Quem era? Ninguém te pegava mais. E é da fala. Da fala, de valorizar o meu trabalho, que na época eu ainda estava trabalhando como assistente social, de me valorizar como pessoa, como ser humano, né? Tanto dentro da minha casa, quanto no meu trabalho. Então eu falava isso para as pessoas também perto de mim. Então quando eu comecei a observar isso, eu comecei a falar alguns nãos no meu trabalho, comecei a levar algumas questões que começou a chocar as pessoas.
Isso assusta, porque você tá Lógico que sempre ali assusta, falando sim, porque- sim, sim, Isso. beleza, 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 beleza. Aí uma hora que você olha, você fala, nossa, se pega seu lerite e fala, porque quando você passa pelo processo terapêutico, você sabe quem você é, que você se valoriza, que você pega e você fala, eu mereço ganhar mais que isso. Sim. Eu quero mais que isso porque eu posso. Eu já tô num know-how para ganhar mais que isso. Eu não sou uma recém-formada, eu não sou um recém-formado, né? Porque a gente passa por fases e é isso, tá tudo certo. Mas aonde o meu currículo como assistente social, a minha experiência como assistente social, ganhar o que eu estava ganhando, o meu processo terapêutico me fez olhar para isso. Aí eu comecei a entrar em maior conflito ainda. A borboleta batendo E aí asas. o negócio começou a ficar pior, porque aí eu comecei, né, a agredir mais. Sim. Só que aí eu comecei a entender por que eu estava agredindo. Eu comecei a, peraí, doida, volta, respira, É muito bom, doida. né, respira, respirada, porque nesse processo aí, que eu estava fazendo terapia, eu me matriculei num curso de meditação. Eu sou mestre de meditação, né, professora de meditação. Então eu comecei a fazer o curso. Por quê? Para eu me Com toda essa energia, você ainda medita? medito. E você sabe por quê? Porque eu sou virada no gerais, somos 360, eu não paro. Menina, eu não consigo meditar. Eu Eu não fico um paro. minutinho ali meditando. Você consegue? Mas é esse que é o Consigo. segredo. As pessoas criam. tá bom. As pessoas criam um estereótipo de que meditar é você ficar fazendo Zen. mudra. Não. Não é? Meditar, sabe o que é meditar? É você comer. Sabe como você medita comendo? Ali, está ali no aqui e agora, sentindo o gosto da comida. Não comendo e pensando, nossa, daqui a pouco eu tenho podcast, daqui a Isso. pouco meu filho vai chegar. Não. Meditar é você estar sentindo aquilo que você está fazendo. Ah, legal. Isso, Então é, eu um processo, medito. isso é um processo Sim. meditativo. E as pessoas não entendem. Então as pessoas acham que eu preciso sentar e fazer mudra e ficar. Não. Eu faço som, mas quando eu sinto necessidade. Por exemplo, eu sou uma pessoa tão acelerada e gostava muito de barulho que eu ficava em casa com a televisão ligada o dia inteiro quando eu ficava em casa. Eu gostava de ouvir o som da TV. Hoje, eu estou em casa, quanto maior o silêncio, para mim, melhor. Porque eu gosto de ouvir o que está acontecendo à minha volta. Eu gosto de escutar os passarinhos lá fora, eu gosto de ouvir o que está acontecendo à minha volta, porque a prática da meditação me fez fazer isso. Então, meditação é você prestar atenção. É você aprender a controlar a sua respiração, tá fazendo alguma coisa, mas está controlando sua respiração. Então, quando eu entro num processo de ansiedade, a primeira coisa que eu faço, eu paro e falo, para, louca. Senta, respira, 3, 4 respiradas que eu dou, eu já dou aquela sentada. Vai passar. Então, às vezes vem a ira, e aí eu sei que eu preciso da ira para canalizá-la para algo bom. Então, quando eu fico nervosa, parece que, não sei se vocês percebem, falar, Dani, é uma graça, mas quando eu fico nervosa, eu quero chutar o pau da barraca mesmo. Ah, mas a hora que você chegou, já fiz uma análise comportamental. Dani. Aí, na hora, eu respiro e falo, calma. Respira, calma e canaliza esse negócio pro teu bem. Usa isso pro teu bem. Canaliza. Quando eu fico com raiva, eu preciso usar aquela raiva para deslanchar, para me deslanchar. Para eu, eu tô com raiva disso. Agora eu vou lá e vou fazer aquilo que tá parado para desenvolver esse projeto. Eu uso isso. Ô, Dani, sabe uma coisa que eu faço isso muito? Eu tô fazendo muito isso agora. Então, assim, eu já me auto-percebo. Vai dar mal aqui, vai dar ruim. Então, eu mesmo já recuo. Eu recuo. E é muito interessante o meu recuo, porque eu faço um recuo muito estratégico, entendeu? E saio de cena, e quando eu volto consciente. É isso mesmo. Porque a raiva tira você do seu você do consciente, consciente. Tira. não é? Tira você até da onde você não... Quando você tá com raiva, você faz coisa que você não devia fazer. Exatamente. Esses dias foi muito engraçado. Eu tava com o Adalberto e eu tava com muita raiva de uma situação. Aí a hora que ele entrou no carro, porque assim, é legal, as pessoas que estão com a gente, eles querem você naquele estado ruim. Ruim? Né? Que eles já sabem como Que lidar. Ele entrou no carro e eu lá. Lena. Aí ele olhou pra mim, eu lá, Lena, sabe?
Eu não conseguia sair dali, eu precisava, a energia segurando ali. Aí ele saiu do Todo-Poderoso pro eu sou o coitado. Porque aí ele percebeu que a coisa não ia fluir. E eu entendendo tudo aí dele, aí a hora que ele viramos um carro assim. Aí a única pergunta que eu fiz para ele: eu só queria saber tal coisa. Nossa, e buga. É verdade ou é mentira isso? Nossa, deu uma bugada no homem. Amiga, eu me senti o máximo. Eu fiquei muito feliz de mim. Falei, agora eu tô boa. Né? Porque assim, aí a hora que ele trouxe, eu falei, agora nós vamos conversar. Né? Porque a minha raiva esvaiu, porque eu fiz a pergunta, ele respondeu. Era só isso que eu queria saber. Sim. Porque a gente, quando você tá nervosa, você vai trazendo histórias da carochinha, que não precisa, você né? vai cavucando. E é engraçado, né? Quando eu tava fazendo a formação de meditação, no meu trabalho eu escutava assim as pessoas falando, quando eu dava ficava brava com alguma coisa, as pessoas perguntavam assim pra mim, você não medita? Eu, sim. Ah, mas por que eu tô nervosa? Por causa disso, eu medito porque eu sou uma pessoa estressada. Porque eu me estresso, por isso que eu medito. Para me desestressar. E foi nesse processo de terapia que, tanto com uma terapeuta, depois eu fui com uma outra terapeuta com mapas, enfim, que ela foi fazendo e foi me direcionando, onde ela chegou, Dani, você precisa fazer uma transição de carreira. E aí foi onde eu fui conhecendo o que eu estava estudando. Foi aonde eu fui buscando o que eu estava estudando, o que eu estava passando por terapia. Então, tudo aquilo que eu passei por terapia, eu fui estudar. Então, eu passei por terapia de hipnose, eu fui estudar hipnose. Eu fiz curso com o Lucas Naves. Gente, o que você acha da hipnose? Eu gosto. É maravilhoso. Mas tem que ter uma pessoa muito Sim, você capacitada. Mas, ó, vou te falar, tem um mito, tem que tomar cuidado com a hipnose. Gente, ela estava trabalhando comigo ali, eu nem estava percebendo. Jura? Mas porque ela era boa, Dani. Sim. Eu já conheci terapeutas charlatões. Não, precisa tomar cuidado. Já Falou aquilo que a pessoa queria ouvir. Não é assim. Né? Porque dói. Ele vai para esse estado de vítima. Entendeu? Então, é que nem na terapia nossa. Porque, a gente vê até que tempo, até que momento você pode falar. Sim. Como é que você vai entregar algo para uma pessoa que a pessoa não está preparada? Ela usa aquilo como tanto é que eu não falo, assim, eu tô falando aqui, mas eu não falo para as pessoas que chegam para mim que eu faço hipnose. É só se uma pessoa traz um caso muito assim que eu falo, olha, vamos sentar, vamos conversar, e aí eu vou conversar e explicar, porque vai doer. Eu falo o que vai acontecer, você vai sentir, você vai passar pelo processo que eu passei. Vai doer, você quer? As pessoas têm aquele olhar do Freud, que ficava assim, né? Tec. Aí a pessoa tava falando fora dela. Dani, eu assisti um filme. Vai doer. Eu assisti um filme que ele hipnotizava a mulherada e as mulheradas tudo roubava. Nossa. O Freud chamava de histérica, lembra? As histéricas. E elas tinham depressões, Sim. né? Não, você tem que tomar cuidado, porque na verdade o uso da hipnose é para ir lá na crença. Procurar crença. Não deixar a pessoa fora da casa. Não, e dói quando você vai procurar crença, porque eu senti a dor. Foi ali que eu descobri a rejeição. E aí doeu, e eu ainda tenho gatilhos, porque às vezes acontece alguma coisa, só que eu já sei, eu falo, opa, só que aí eu já converso com ela. Pareço louca, é coisa de maluco, mas eu já vou, opa, peraí. Eu converso com a minha criança também, converso com a minha adolescente. Calma, que tá tudo bem. Exatamente. Só com a minha velhinha que eu ainda não converso. Não, mas eu converso comigo hoje, com a minha criança. Sim, eu também. Direto Todos os dias. Respira. Tá uma pessoa atrás de mim com calma. Você passar. Calma, você estaciona, dá certo. Vai, quietinha, estacionei. Eu fico ali uns segundos e volto de novo. Sim. O universo às vezes manda sinal pra gente, né? Tanto Dani, que eu sofri um acidente dia 7 de junho e eu me cobrava. Eu falei, como aconteceu isso comigo? Toda descoberta, né? Eu faço a prevenção do risco. Parece que eu tô da cidade. Ela é técnica de segurança da vida dela. Segurança da minha vida.
E da vida dos outros também. Aqueles que eu posso controlar, eu tento, e depois as pessoas me brecam. Como as pessoas hoje que trabalham comigo, né? As meninas da clínica, elas sabem. Ó, eu sou controladora, então assim, me avisa se eu estiver passando. Eu até assustei, ela falando do acidente, mas foi uma coisa assim que me chamou a atenção. Eu falei, amanhã tem supervisão. Elas falaram, nossa, hoje é dia de dar dor de barriga. Eu voltei, falei, como é que é? Se fosse anteriormente, eu ia dar risada, eu ia achar graça, bonitinho. Falei, não, deixa eu sentar, calma. Vocês têm dor de barriga quando tem supervisão comigo? Ai, Lu, a gente tem, porque você é muito criterioso. Falei, então vamos sentar. Vamos conversar sobre isso. Eu voltei e fiquei falando. Não é normal isso. Então, às vezes, a gente normaliza coisas que não é para normalizar. Eu normalizava que eu tinha o controle da minha vida, que se eu prevesse, eu não ia pela avenida do contorno, né? Pela rodovia, eu fosse pelo outro Ela caminho. falou bastante isso, sabe? Não, devia ter ido outro caminho, né? Sim. Mas eu acho que uma coisa que foi boa, eu vi a Lu crescer muito durante o ano passado todo. Nossa. Todas as coisas quando caía, e aí a gente percebe, né? Você é apaixonada, porque para mim é igual uma irmã. Então, a hora que eu via ela entrando em alguns conflitos, né, em alguns problemas, né, que estava fora dela. Sim. E eu percebia a Lu renascendo, como um fênix. Eu entrava dentro do casulo, né, amiga? O ano passado você renasceu. Você fez grandes conquistas, sabe? E ela foi se transformando. É bom quando dói. É bom quando né? dói. E é bom para ela, foi bom para ela, e foi bom para mim, porque eu consegui entender que não era comigo, sabe? A Lu me ensinou que existem coisas que não é comigo. Exatamente. É com ela, e ela reage a partir dela, e como eu tô ali próxima, vai vir para mim, mas não é comigo. Sim. Então, não fui eu que criei, né? É dela. Eu tenho, Dani, a história da minha mãe e do meu pai. A minha mãe engravidou antes de casar. Meu avô era um baita de um preto grande, e aquela coisa de católico, apostólico romano, né? Então, você imagina, minhas filhas todas puras e castas, minha mãe grávida. Meu pai, um maluco, beleza, tinha uma moto, aquelas bis, sabe? Sim. Saía pro mundo, a minha tia conta. Eu lembro. Então, assim, minha tia conta que ele era maluco, ele era apaixonado por ela era apaixonada por ele, mas eu fiz um processo terapêutico e eu cheguei no útero. E lá no útero eu senti uma rejeição, e assim, um medo imenso da minha mãe. A minha mãe sentiu muito medo. E aí, a hora que foi um gatilho que potencializou curas da Cláudia hoje, aos 55 anos. Então, assim, porque você entende, você se apaixona, né? Esses dias eu estive com a minha mãe e vi ela tá com Alzheimer. E eu tava lavando a louça na minha cunhada e ela lá sentadinha olhando assim pra mim, ó. Eu pensei, será que ela tá pensando? Será que ela tá me reconhecendo? E eu não gosto de perguntar pra ela assim, quem eu sou? Eu não gosto de fazer essa pergunta pra ela. Eu acho que que isso não é legal falar pra ela. Aí eu disse assim, nossa, você tá tão bonita com esse cabelo novo. Aí ela disse assim pra mim, bonita você, minha filha. Você é uma filha linda, Cláudia. Então, assim, essa conexão hoje com a minha mãe, eu sinto que Deus está me presenteando. Você não tem noção do quanto que eu sinto Deus me presentear. Sim. Dele permitir que eu tenha ido lá pro útero e entender a minha mãe morrendo de medo, igual a sua. Quando você contou da sua, eu fiquei aqui imaginando o meu pai andando de motoca, né? Ele não era bis na época, como chamava? Lambreta. Ia falar mobilete, não, era antes. Era antes, 1969, amiga. Mas depois ela... Não, 1968 ela engravidou, eu nasci em 1969. Mas ele teve uma mobilete, não teve? O meu pai? Não, acho que era meus tios. Ah, seus tios. Você não lembra, você não era nascida do meu pai. Meu pai era um cara muito bonitão, menina, né? Como que eu não lembro? Você lembra do meu pai, mas ele já estava mais ou menos certo da cabeça. Não, ele sempre foi trabalhado.
O meu pai sempre. Dirigia caminhão. Dirigia. Meu pai, uma vez, ele tinha um rio em Pompeia e meu pai foi lavar o caminhão no rio. Pai eterno. O rio, no Cangangue? No Cangangue. Ele e meus tios, né? Doidos, todos doidos, assim. Então, e uma coisa que eu lembro, não sei se você pode falar disso, mas a paixão que os dois, um tinha pelo outro. Minha mãe era apaixonada pelo meu pai. Meu pai era apaixonado pela minha mãe também. Seu pai devia ser também. Eles falavam que porque tanto é que ele prometeu, ele tirou ela da escola, ele fugiu com ela, ele tirou ela da escola. Não, meu pai casou com a minha mãe não contou. E foi embora, vamos embora, ele levou embora. Meu pai casou com a minha mãe, meu avô não sabia, daí eu nasci de 7 meses. Eita! Aí meu avô olhou e falou assim, puta que... Nossa, né? eu não ia acreditar, você foi prematura? Fui. Aí meu avô olhou e falou, uma prematura assim, né? Dizem, a minha mãe conta que meu avô não queria mais me ver, né? Eu fui o grande amor da vida do meu avô. Então você olha todas essas coisas acontecendo. Hoje eu olho, tem coisas que eu faço pro meu marido que eu me vejo a minha mãe, sabe? Eu vejo, eu falo, puxa vida, minha mãe falava isso fazia isso pro meu pai. E eu fico tão feliz de ter pego essas coisas tão boas da minha mãe, não é? Sim. Que hoje eu faço pro meu marido, eu penso, nossa, eu tô igual a minha mãe e eu me alegro de parecer a minha mãe. E na minha adolescência e começo da idade adulta, eu tinha muita... a gente julga muito. Não é, eu não conseguia. Eu fiquei nessa fase. Quando minha mãe antes da minha mãe ficar doente, eu julguei muito ela. Depois que ela foi, que eu fui conhecer a constelação, que eu fui entender. Ela não tinha recurso para outra forma de ver. Meninas, mas tem uma coisa, as igrejas erraram muito em pregações. As igrejas, seja ela catolicismo ou bandeira. Elas erraram muito na hora de pregar. Eu lembro assim, a gente frequentou a mesma igreja, eu e a Cláudia. E a forma que falava dos pais, você tem que honrar seu pai. Eu nem sabia que era honrar. Eu não sabia. Seu pai falou, você tem que ficar calado. Como é que a gente tá cheio de hormônio, cheio de quem a gente acha que a gente é? Vai saber. É porque foi colocado isso na gente, que a igreja, a escola, principalmente antes, os programadores, né? Era onde tinha mais crença ali programada. Né? Tanto é que hoje eu frequento uma igreja, eu gosto porque eu preciso sentir energia. Mas eu não falo assim, eu sou dessa bandeira, dessa, porque eu gosto de tudo. Eu ouço mantra indiano, tibetano, louvores da evangélica, da católica, ouço tudo. Para mim, e cada um no meu momento. No meu momento. No dia, depende de como eu tô. Hoje eu quero fazer um louvor em agradecimento a Deus. Eu ouço louvor em agradecimento a Deus. Evangélico. Católico, não importa, porque hoje vira um todo, né? Eu preciso de um mantra. Então eu vou ouvir meu mantra. Então, assim... eu não sigo mais, porque eu sei que só tem um, é Deus, é Ele que comanda tudo. Então, é Ele que está lá, é Ele que está aqui, Ele que mora aqui, né? Com Ele que eu falo todos os dias, Ele que habita aqui, né? Eu sou um pedaço dele, eu falo que eu sou um pedaço, todos nós somos, né? A gente é um pedaço, uma extensão dele, vivendo uma evolução aqui, porque a gente veio aqui para quê? Para evoluir. Então, foi na terapia que eu vi tudo isso, e aí eu comecei a entrar em conflito, porque eu falei, gente, na assistência eu não vou evoluir, eu não vou conseguir, porque eu vou viver em conflito comigo, com o local. Então, e meu marido falava assim, se você não tá bem, sai de lá, sai de lá, sai de lá. Mas aí eu precisava ter segurança para sair de onde eu estava. E aí, com o processo terapêutico, eu fui conhecer esse Deus. Eu falei, nossa, eu sou filha do Altíssimo, dono do ouro e da prata. Isso é maravilhoso, né? Eu posso ter mais porque eu sou filho de um Deus poderoso. Ele é meu pai. E saber desse amor, né? Exatamente. Sentir. Olha. E aí, o que aconteceu? Eu comecei a falar os meus nãos. E quando eu falei os meus nãos, veio uma demissão. E quando eu fui demitida, eu entrei em conflito. Aí vem rejeição. Aí só que eu já sabia. Por quê, né? E aí foi onde eu fui criar coragem. Eu fiquei uns 4, 5 meses parada, pensando, e agora, o que eu vou fazer? Eu sentei, falei, Senhor, o que eu faço? Como eu faço? Com um monte de curso, reflexologia, porque hoje no meu espaço que eu atendo como reflexoterapeuta, consteladora familiar, é a parte da terapia falada, né? Principalmente a reflexologia como a terapia, né? Então,
que eu vou fazer? E na hora, assim, eu recebi aquele link. Comece com a reflexologia, comece. E foi onde eu falei pro meu marido, eu vou começar. Fui num local onde uma amiga minha é cabeleireira, aqui na Zona Sul, sentei lá para cortar o cabelo, falei que eu não estava trabalhando mais, ela falou, então você vai vir fazer reflexologia aqui. E aí eu comecei lá. E até hoje eu vou lá, a cada 15 dias, atender algumas pessoas, só para relaxamento. Então, assim, foi a partir daí. E dali eu parti para um outro lugar, eu vou lá atender, mas aí eu parti para ter uma sala minha, saí daquele lugar, fui para um outro lugar. Hoje eu já estou em outro lugar, eu já atendo aqui no Fragata. Então, assim, divido a sala com uma colega que trabalhou também comigo no mesmo lugar. Então, hoje eu já me refiz, já me encontrei. Mas eu honro muito a profissão do serviço social. Né? Esses tempos até estava pensando, eu falei, nossa, se eu achasse alguma coisa na área da assistência, até que eu voltava, mas eu voltaria para trabalhar como palestrante. Uma mentoria, né? Mentoria. Exatamente, com isso. Desenvolver um projeto dentro da cidade. Porque eu já cansei, já saí já daquele de ficar ali, já Sim. são 19 anos e 8 meses praticamente na prática ali. Então eu já tenho um know-how já com todos os outros cursos que eu fiz. E é que eu sempre falo assim para uma pessoa, uma colega minha, eu não sou melhor que ninguém. Não sou, porque todo mundo tem o seu jeito, o seu estilo, a sua forma de atender, de trabalhar. Ninguém é melhor que ninguém. Mas eu sou melhor, eu quero ser melhor que eu de ontem. Que eu de ontem, amanhã eu quero ser melhor que hoje. É uma luta constante comigo. Ô, Dani, infelizmente, recebemos uma mensagem aqui do Diego maravilhosa, viu, Dani? Não, olha, eu vou dizer um negócio pra você, Dani. Você tem que ficar muito feliz, porque ele disse que tá muito bom esse podcast. Ele fez um elogio e falou, eu tinha que falar. Ele mandou pra Lu. Ele fica ali ouvindo tudo. Ele faz parte, né? Ele fica 2 anos. Ele tem outros podcasts, então ele ouve muito. Sim. Mas você vai ter que voltar agora em 2025 para falar mais dessas terapias de recomeço, né? Você é um presente, foi um presente. Foi um presentão para nós. Começamos em 2025, gente. Com o pé direito. Amiga, descobri que eu sou meditadora. Olha, a gente, todo mundo, a gente não sabe. Dirigindo, você pratica. Meditação. Exatamente, porque você está respirando. Eu coloco a frequência. Gente, para finalizar, eu brigava no trânsito, eu falava palavrão, eu xingava. É sério. Você me vê aqui hoje, xingava mesmo. Eu xingava palavrão feio mesmo. Olha ela lá toda divertidinha, sério? Cheia de ouro. Quem que imagina, amiga? Não é da maloca. Foi no Rio de Janeiro. Uma colega minha que trabalhou comigo no UCI vai falar... A Dani falava palavrão mesmo. Gente, foi a sua época da favela. Nunca mais. Eu não falo palavrão. Eu dirijo hoje, tipo, 80 por hora. Se eu dirijo a 60 dentro da cidade. Onde eu dirigi que nem uma louca. Onde queria chegar? Não sei. Porque quem corre quer chegar a algum lugar. Eu não sei. Agora, você fala, onde você quer chegar? Também não sei. Eu quero chegar... Quero ir. Amanhã eu vejo. Você vislumbra, né, com o amanhã. Nós também vislumbramos. Porque é essa coisa, né? A gente precisa também dar o valor para nós, né? Para o nosso trabalho. Que nem o Vitor veio e falou, vocês já se acham especiais? A gente falou, a gente se acha, mas ao mesmo tempo a gente tem um autoconhecimento de si. Sim. Não é especial de, estrelinha. Não. Mas também não vem tirar chacota, né? Que também... não vem não. Tá bom. Eu também. Não vem que não tem. Sim, porque a gente precisa se valorizar quem a gente é. É aquilo que eu falei, nós somos filho do Altíssimo. E ele colocou a gente aqui pra quê? Pra reinar. Reinar quem? Primeiro a mim e depois cuidar das pessoas que estão à minha volta. Ser luz. Sim. Uma vez um terapeuta perguntou assim para mim, uma frase final da terapia, ele falou assim, me fala uma frase, algo que você sente no coração. O que você sente que você é? Eu falei, Adriano, foi com o Adriano. Eu sou luz. Ele chorou. Isso é luz mesmo. Eu falei, eu sou luz. Brilha. Ele chorou. Brilha, ele falou, nossa, não sentiu isso. Eu falei assim, eu me sinto luz. É que essa luz estava embaixo, a candeia estava embaixo da cama.
E a gente precisa brilhar, né? Sim, E tá com a luz acesa, né? E juntar Senão com você não pessoas volta. que brilham Aham. também. E dar espaço para as pessoas brilharem. E tá junto, unido. E entende uma coisa, ó, né, pra gente começar o ano. Tem gente que não quer brilhar. Não, Deixa lá, ser apagado, gente. faça tudo pelo outro, menos do que ele tem que fazer dele. Isso, Exatamente. faça tudo pelo outro, menos o que ele tem. próprio tem que fazer. Exatamente. Não é? É isso. Então, e aí? E também, né? Tá bom, gente. Cada um tem seu tempo. E se o tempo não chegar, também tá bom. Se te incomoda, sai você. Exatamente. Exatamente. Sai É? você. Pessoal, a nossa convidada retornará falando de recomeços, tá Sim. bem? A gente quer agradecer a todos que estiveram assistindo, dá um likezinho, não se esqueça, faça um comentário, ative o sinalzinho e se inscreva no nosso canal. Podcast Femininas lá no YouTube e no Instagram, Femininas Podcast Oficial. Feliz novo ano pra você. Feliz novo ciclo Ó. pra você. Miguel, vamos fazer junto, vou mandar Dani, ó. Dieguito, dá pra colocar a câmera do meio? Vai, Dani. Tchau!